Olá, eu sou Titi Vidal, tô aqui para falar sobre os eclipses de julho. Eclipse é sempre um tema que chama a nossa atenção, acho que desde a antiguidade eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Quem já viu o vídeo sobre o céu de julho já sabe que tem esses eclipses aí para acontecer, então aqui a gente vai detalhar um pouco mais. Se você ainda não viu o outro vídeo, assiste que ele vai complementar bastante do que a gente vai falar agora também. O que acontece quando tem um eclipse no céu, né? E eu acho que isso é sempre muito importante a gente explicar de onde vem a fama dos eclipses, qual é a origem desse temor mesmo que muita gente tem quando sabe que um eclipse vai acontecer. Imagina só, principalmente pensando no Sol, então o eclipse do Sol, né? A gente tem o eclipse do Sol e da Lua. Então pensa no Sol, que é o que sempre teve de mais estável na vida do homem. Porque o Sol todo dia nasce, todo dia ele se põe mais ou menos na mesma hora, na mesma época do ano, ele sempre está ali mais ou menos na frente da mesma constelação. Hoje a gente sabe que está exatamente no mesmo lugar, né? Na frente não só da constelação, mas do signo, no nosso caso aqui da astrologia. Mas imagina lá atrás, né? Nos nossos antepassados bem antigos, que viam esse sol todo dia nascendo, todo dia se pondo, no dia seguinte nascia de novo, enfim, né? Era o grande Deus estável, pleno, e aí de repente vinha um eclipse e engolia esse sol. Então o sol desaparecia do céu, e isso era desesperador. E hoje a gente sabe que a gente tem pelo menos 2 eclipses do Sol por ano, porque a gente tem mais ou menos ali de 4 a 6 eclipses por ano, incluindo do Sol e de Lua, mas ele não é visível sempre no mesmo lugar. Então, para os antigos que não sabiam disso, demorava muito para acontecer um outro eclipse. Então, quando acontecia, aquilo realmente devia apavorar todo mundo. Para completar, sempre que acontecia um eclipse, naquele lugar acontecia alguma coisa com alguém importante, pensando de novo no eclipse do Sol. Por quê? Hoje a gente sabe que o Sol rege os governantes, as pessoas famosas, e onde o eclipse é visível, ele é sempre um pouquinho mais forte, mesmo em termos de intensidade astrológica. Então isso criou esse terror, esse pavor aí em torno dos eclipses que assustam bastante gente ainda nos dias de hoje. Já no caso do eclipse da Lua, né, a coisa é um pouquinho menos intensa, porque a Lua, ela nasce cada dia num horário, cada dia ela se põe num horário diferente, todos os dias ela muda o tamanho, e aí ela chega a ficar cheia e ela chega a desaparecer, então a gente tem 3 dias por mês que são sem lua no céu, então os antigos já estavam mais ou menos acostumados com isso. Mesmo assim, quando era momento de lua cheia e acontecia um eclipse da Lua, isso também trazia ali alguma tensão naquele momento. Então, de forma um pouco menos intensa, mas os eclipses lunares também ganharam um pouco dessa fama. É sempre importante a gente pensar, né, astrologicamente falando, quando tem um eclipse, o eclipse potencializa alguma coisa que já aconteceria se não fosse o eclipse. Quando eu falo que potencializa para valer. Então, vem uma intensidade muito maior, a gente sente muito mais aquilo. E aí aquele planeta, né, a gente sabe que Sol e Lua não são planetas, mas, né, se é Sol ou se é Lua que é eclipsado, os significados daquele astro vêm mais à tona. Então a gente vai ter uma diferença ali se é eclipse do Sol ou da Lua. Vale lembrar que toda vez que é eclipse do Sol é uma lua nova. Então é uma lua nova, o Sol e a Lua se encontram e naquele momento a Lua ela esconde a luz do Sol, então não chega a luz desse Sol pra gente. Então quando é eclipse do Sol, a gente primeiro tem uma intensidade muito maior, então a gente sente muitos efeitos desse eclipse individualmente onde cai no nosso mapa, mas coletivamente a gente sempre sente também, então sempre tem algum acontecimento, algum evento coletivo, seja político, seja econômico, seja em termos até de catástrofes naturais, infelizmente muitas estão ligadas aos eclipses, ou grandes acidentes, ou pessoas que são referência ali pra gente de alguma forma, sempre ligado ao signo que tá, aos aspectos envolvidos, então por isso que varia muito de eclipse para eclipse o que acontece. Mas a gente tem aqueles efeitos então do eclipse do Sol, que vai durar até que um novo eclipse do Sol aconteça. Normalmente vai acontecer outro ali depois de uns 6 meses. Dessa vez, esse eclipse específico de julho vai durar 1 mês, porque em agosto a gente tem um novo eclipse do Sol. A gente vai falar oportunamente sobre isso, então os efeitos são por menos tempo, mas justamente por isso também podem ser efeitos mais intensos.
Principalmente se a gente pensar que no mapa do eclipse, do momento do eclipse da lua nova, a gente tem aspectos muito fortes de Plutão, que potencializam, que intensificam muito as coisas. Se a gente pensar também que no eclipse do Sol, quem está em evidência é a Lua, que está ocultando a luz do Sol, e que é a casa da Lua, porque a gente está falando de um eclipse em Câncer, então a gente tem essa presença lunar, essa intensidade lunar muito grande nesse momento. Então ela vai ser a grande dona, a grande comandante desse momento. Então a gente pode sentir emocionalmente muito tudo que acontecer com a gente, com os outros à nossa volta e com o mundo. Nesse sentido que a gente pode até pensar que pode vir por aí algum evento maior que afete coletivamente, mas em algum lugar do seu mapa esse eclipse acontece. Então, onde você tem 20 graus de Câncer, que é o signo onde vai acontecer, né? Então vai ser exatamente ali no grau 20 do signo de Câncer. Todo mundo tem todos os signos no mapa, todo mundo tem 20 graus de Câncer em algum lugar. Então, assim, se você tem algum planeta, né, 10 graus antes até 10 graus depois, você vai sentir nos assuntos daquele planeta, mas vai cair em alguma casa astrológica. Então, nos assuntos daquela casa, esses assuntos vão ficar muito ativados. Então, é legal você conhecer seu mapa. Você pode no meu site www.titividal.com.br, lá você consegue calcular seu mapa e saber exatamente onde vai cair, né, onde você tem o Câncer, e aí você vai ver que ali dentro daquela área você vai localizar ali e vai saber que tem a ver com aqueles assuntos. O que acontece, né? A gente está falando de assuntos ligados às suas emoções, a gente está falando de assuntos ligados à família, a gente está falando de assuntos do passado, a gente está falando da necessidade também de lidar com as situações mais intensas, mais extremas desse Plutão envolvido, com mais sensibilidade. A gente tem um bom aspecto de Netuno no momento do eclipse, e isso é muito positivo porque reforça que a gente pode usar essas emoções ao nosso favor. Então a gente pode ficar mais intuitivo nesse momento, a gente pode usar a espiritualidade como um recurso, a compreensão do outro, dos eventos que estão acontecendo em volta, saber se colocar no lugar do outro é muito importante nesse momento também, né? Se a gente estiver falando principalmente de assuntos que envolvam outras pessoas, então é importante a gente cuidar tudo com muita sensibilidade, a gente ter essa atenção a cada detalhe do que está acontecendo, também com o coração, então também com uma percepção mais sensível, que vai ser fundamental nessa fase. A gente tem aí também, né, falei dessa coisa de assuntos do passado, então se voltar alguma coisa, se vier à tona alguma coisa que já passou, já deveria ter passado, olha para aquilo com carinho, que significa que ainda tem alguma coisa ali que precisa ser olhada nesse momento, tá? A gente tem aí, né, depois da lua nova, a gente vai ter na lua cheia, no dia 27 de julho, um eclipse da lua, né? Então, no momento da lua cheia, um eclipse lunar, ele é sempre na lua cheia. Quando acontecer, a gente já vai ter um sol em Leão, porque dia 27 de julho o sol já estará em Leão, a lua em Aquário. Esse sol vai estar ali juntíssimo com o nó do norte, né? Então essa busca pelo propósito, essa busca por se descobrir, por saber para onde você quer caminhar na vida. E a Lua com Marte em Aquário ali numa pressa para querer resolver tudo o quanto antes, o mais rápido possível. Só que não tem como correr se você não sabe para onde você está indo. Então acho que a tônica desse eclipse lunar fala muito disso. Além de ser o ápice do ciclo que começa na lua nova, que vai ter sido um eclipse do Sol, vai ter toda essa urgência aí de se descobrir, mas de diminuir o ritmo ao mesmo tempo. Só que a gente tem uma influência tensa de Urano nesse momento, então isso também complica um pouco as coisas, porque a gente pode ter aí assuntos inesperados, mudanças bruscas, coisas que trazem muita urgência, muita atenção, a necessidade de resolver alguma coisa. Marte também não vai estar muito bem envolvido nessa história, então a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com ações mais violentas ou com coisas que possam de alguma maneira levar a decisões que a gente vai se arrepender daquilo depois, ou foi precipitado demais. Então muita calma nessa hora, pensando nesse fim de mês, tá? E aí, né, eu acho que o que é muito importante é a gente falar um pouquinho aqui por signo também, em que área da vida que esses efeitos vão ser mais sentidos. Lembrando que é importante você também ouvir para o seu ascendente, e lembrando que o horóscopo desse mês também complementa bastante muito disso que a gente está falando aqui.
Para Áries, então o eclipse solar vai cair numa área que tem a ver com família, com as emoções, com assuntos muito pessoais, coisas mais íntimas mesmo. E o eclipse da Lua vai afetar o eixo do prazer, dos relacionamentos e também dos seus projetos de vida. No caso de Touro, o eclipse solar vai ter muito a ver com as suas ideias, com os seus pensamentos, com revisão mesmo de conceitos. E o eclipse lunar tem muito a ver com o eixo da família e da carreira, vida pessoal versus vida profissional. Como que você integra? Como que você organiza tudo isso? É importante ter uma clareza grande aí nesse sentido. No caso de Gêmeos, então os geminianos estão no momento aí que o eclipse solar vai cair na área dos valores, isso inclui dinheiro, então muito cuidado com todo tipo de negócio que envolva dinheiro. É um momento para avaliar bastante o que vale a pena, o que dá retorno, o que não dá, mas principalmente cuidado para não investir sem pensar. E é um momento para repensar nesse sentido, então, a partir daí, quais são os seus projetos, quais são as suas ideias para o futuro, e isso vai ficar mais claro no eclipse lunar, que eventualmente pode até trazer a necessidade de desapegar de alguns dos seus projetos em nome de alguma outra coisa maior que chegue por aí. No caso de Câncer, o eclipse solar atinge o próprio signo de Câncer, então mudanças muito pessoais, assuntos muito pessoais vindo à tona. E aí o eclipse lunar traz à tona os resultados dessas mudanças. Então a gente está falando aí do eixo dos valores, mas também das grandes transformações da vida. No caso de Leão, a gente está falando de questões internas, então o eclipse solar ativando questões antigas, questões internas, questões emocionais, trazendo muita coisa à tona. E aí o eclipse lunar trazendo muito à tona o eixo do relacionamento, eu e o outro. Então, onde sou eu, onde somos nós, né? Onde é você? Então precisa aprender a fazer bastante esse equilíbrio para evitar problemas. Isso significa que pode ter aí alguma tensão em termos de relacionamento e é importante esse equilíbrio para poder decidir tudo da melhor forma possível. No caso do signo de Virgem, o eclipse solar pegando aí seus projetos futuros, os grupos e as amizades, e o eclipse lunar, o eixo da saúde, o eixo da sua rotina, da qualidade de vida, como você está se cuidando. E aí, se aparecer qualquer coisa em termos de saúde nesse momento, corre para se cuidar, para conseguir ficar bem logo, tá bom? No caso do signo de Libra, eclipse solar pegando a carreira, então foco na carreira, ver o que precisa mudar aí direitinho. E aí o eclipse lunar ativando principalmente, né, uma área aí que tem a ver com seus projetos futuros. Então talvez pensando o que eu posso abrir mão aqui em nome de algo maior, sem ficar tão preocupado com o que os outros vão pensar, ou os outros envolvidos se vão ficar magoados ou não. É só fazer tudo com bastante cuidado, pensando em você em primeiro lugar, o que nem sempre é fácil de fazer. No caso de Escorpião, então, signo de Escorpião, a gente vai ter aí no eclipse solar, né? O Escorpião vai ter muito a ver com o repensar os seus projetos, algum curso que você queira fazer, como você está divulgando as suas ideias, a sua carreira também. E aí, a partir daí, rever mesmo como se preparar melhor para definir melhor o seu futuro e essa organização entre vida pessoal e profissional, social, né? A carreira e a família também é um outro ponto. No caso de Sagitário, a gente tem aí uma grande mudança, então ativando a área das mudanças, tem a ver o eclipse solar principalmente, pode trazer coisas à tona, inclusive do passado, e assuntos financeiros. E o eclipse lunar, se ele for muito bem vivido, ele pode trazer uma oportunidade aí de um curso ou viagem, que é uma coisa que você gosta muito, mas também repensando a sua relação com tudo isso. No caso de Capricórnio, então o eclipse solar ativa a área de relacionamentos, todo tipo de relação, e o eclipse lunar, o eixo das mudanças e dos valores, então vem muita coisa aí para repensar, tanto em termos de vida pessoal, quanto dos seus relacionamentos e também das suas finanças. No caso de Aquário, né, o eclipse vai ativar a área da saúde, da rotina e do trabalho, isso pensando no eclipse solar. O eclipse lunar, o eixo dos relacionamentos e da sua própria personalidade. No seu caso, principalmente, atenção, todos os aquarianos, né, essa sensação de urgência, essa pressa, essa inquietação,
mas calma, veja se você realmente pode mudar alguma coisa, principalmente se isso depende também de outras pessoas envolvidas nessa história. E no caso dos piscianos, a gente está falando aí de um eclipse que cai numa área que tem a ver com a identidade, com a criatividade, com a personalidade também. É uma área que está ligada aos prazeres, os relacionamentos e aos filhos. E o eclipse lunar trazendo aí à tona a necessidade de reorganizar a agenda, a rotina, a relação com o tempo, que nem sempre é uma coisa fácil para os piscianos, né? Tá ali acompanhando o tempo, a agenda dos outros e aí pensando na sua saúde também, tá? Lembrando que os eclipses, eles sempre são momentos delicados, mas eles também acordam a gente, despertam a gente para alguma mudança importante, para entrar em contato mesmo com a nossa essência. Tem muito a ver com os nodos, tem vídeo aqui no canal sobre os nodos também, né? Então os eclipses, eles acontecem ali na região dos nodos, então tem muito a ver com busca de propósito, que é um grande tema do nosso momento. Então vamos viver cada um desses eclipses com bastante atenção e com bastante envolvimento também. Quer saber onde cai no seu mapa? É legal fazer seu mapa astral. Então acessa meu site www.titividal.com.br, entre em contato comigo também, se quiser marcar uma consulta pessoal. No meu site também tem mais textos sobre os eclipses e sobre o céu do momento. E não esquece de comentar aqui no vídeo onde você está vivendo, o que você acha dos eclipses e também quais são suas dúvidas a respeito, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima!